Será que toda bagunça é normal? Nós estamos aqui com o psicólogo, o Dr. Leonardo Velho, que vai contar detalhes sobre TDAH. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. E olha, conta pra gente sobre esse assunto que está em evidência, doutor. Hoje tem sido uma procura muito grande por diagnósticos de TDAH e por ajustes, manuseios ali para como criar recursos diários comportamentais e cognitivos para lidar com o TDAH. E aí, o interessante nesse processo da pergunta é porque às vezes essa característica é uma das características importantes para que identifique-se o comportamento disfuncional do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma das coisas que tem acometido muitas pessoas hoje em dia. Imagino. E como tá essa demanda muito grande, conta quais são os sintomas. Quando a gente fala em sintomas, algumas coisas precisam ser definidas ali como segmentos. Então, existem TDAHs de tipos, que são tipos mistos ou individuais. Então, nós temos transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, às vezes nós temos misto essas três dificuldades separadas, ou às vezes nós temos apenas uma e é individual. Nesse processo, nós acabamos identificando comportamentos onde a pessoa é muito impulsiva, onde a pessoa tem tomadas de decisões que mesmo fazendo processamento cognitivo, elas não conseguem associar com o realizar. Nós temos ali comportamentos onde a pessoa perde atenção por qualquer coisa. Às vezes ela está lendo um texto, passa um carro na rua e acabou. Às vezes ela está assistindo um filme, fez um barulhinho e acabou. Então, essa perda também. E nós temos também o déficit de atenção. Eu sou uma pessoa super ativa, eu afirmo isso. Então, como que eu vou melhorar esse sintoma, né? Porque eu ainda não fui diagnosticada, mas o senhor pode falar mais a respeito. Bom, a porta de entrada é a psicoterapia. Perfeito. E uma das coisas que as pessoas às vezes têm muita dificuldade é de chegar até o psicólogo. Vão na igreja, vão procurar religião, vão procurar qualquer que for a terapia alternativa, que hoje existem muitas terapias holísticas que fazem sentido para a vida da pessoa, mas não é a ciência baseada em evidências da psicologia. Então é necessário que faça-se esse caminho de procurar um psicólogo para fazer, primeiramente, um diagnóstico, fazer um manejo desse transtorno caso ele for verificado. E usa alguma ferramenta para diagnosticar, doutor? Sim, nós temos escalas que fazem testes ali, que fazem testes comportamentais, que veem quesitos históricos. Hoje tem testes que são feitos pelo profissional, online. Não é acessar o sitezinho lá e fazer teste de TDAH online que não tem validade. Imagina. Mas instrumentos científicos validados e comprovados que você consegue fazer online com o psicólogo. Ele vai fazer esse processo, vai fazer uma avaliação e a partir daí te dá uma devolutiva sobre o processo. Então, tudo baseado em evidências, não é simplesmente, eu acho que você tem, não. E é bem personalizado, né? É como você falou, você tem 3 frentes, então cada ser humano, ele se destaca com uma particularidade, com uma característica, com um comportamento diferente. E então quer dizer que não tem receita de bolo, é isso? Não tem receita de bolo, existe grau de acometimento de cada pessoa, existe o cotidiano que fez com que essa pessoa criasse referências e a partir dali ela fosse capaz de seguir a vida dela com aquela dificuldade. Então não é porque aquela pessoa tem um déficit de atenção que ela não consegue estudar, que ela não consegue ter uma boa qualidade de vida. Não, ela consegue, mas ela faz um esforço muito maior para conseguir aquilo. Hoje em dia a gente tem muitos instrumentos tecnológicos que ajudam, fones que cancelam ruídos, celulares e aplicativos que fazem a leitura do próprio texto ali para que facilite o processo de aprendizado da pessoa. Então, existem recursos, existem formas para que isso seja observado, mas também existem, assim, formas com que a pessoa, ao longo da vida, aprendeu a manejar esse processo. Então, quer dizer que se eu fui diagnosticada com TDAH, é necessário que essa ferramenta, ela aprimora o meu dia a dia e potencializa a minha entrega, meu trabalho, é isso? Sim. Dependendo do grau de acometimento, alguns
medicamentos são indicados. Hoje existem vários aí no mercado. Vários não, temos alguns 3 ali no mercado que são utilizados. Até um deles está perdendo a patente, então o preço vai cair um pouquinho. Uau! Mas na psicoterapia a gente precisa entender o quê? Medicamento tem prazo de validade. Então nós temos que tomar o medicamento para fazer alguma atividade ali cognitiva ou comportamental, para modificar essa funcionalidade. Então, a partir do momento que nós colocamos ali um teste de TDAH, onde desenvolve-se que a perspectiva é trabalhar a atenção do paciente, nós precisamos criar recursos a partir dali. Então, sim, é possível que a pessoa tenha na psicoterapia instrumentos diários para a realização de atividades que vão facilitar o processo dela, de aprendizado, de convívio, e principalmente quando a gente fala de impulsividade, do próprio comportamento impulsivo. Imagino. Sobre a questão da idade, então um pai, uma mãe, ele precisa ficar atento na fase da criança, né, no modo criança, ou eu também posso fazer esse tratamento na posição de adulto? Antigamente, os diagnósticos eram feitos apenas em crianças, por conta do contato que tinha ali nas escolas, os profissionais que eram ou não preparados para isso. Então, ali começou a criar um referencial muito legal de diagnósticos na primeira infância, ali no começo que a criança entra na escola. Hoje isso é quase frequente. As próprias crianças, as próprias professoras ali do processo educacional já fazem essa avaliação e já colocam ali. Porém, hoje também está aparecendo muitos diagnósticos já adulto, que são aqueles diagnósticos tardios, onde a pessoa precisa fazer organização de tudo que viveu na vida e olha e recebe um diagnóstico dele, e aquilo fecha como uma luva de tudo que foi feito e tudo que não foi feito por conta de uma falta de diagnóstico. E a potencialização desse resultado, né, que você está falando, uma vez que você tem o diagnóstico, você melhora a qualidade de vida, né, tem ferramentas, o resultado dele, como que você entrega isso para esse paciente? Na verdade, quando a gente fala de psicoterapia, a gente não faz muitas entregas, né? A gente entrega repertórios para que a pessoa trabalhe e a partir dali ela consiga desenvolver por conta própria. Então a gente não consegue mensurar ali assim o que a pessoa está fazendo ou não. Porém, nessas pequenas avaliações que a gente faz ao longo de todo o processo de consultas, nós conseguimos medir que atividades, por exemplo, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Nós temos atividades ali durante as consultas e para serem feitas durante a semana em casa, porque é só uma hora de consulta, então a gente tem atividades em casa para serem feitas. E nessas atividades a gente mensura quanto que a pessoa teve ali de ajustes comportamentais ou cognitivos nessa situação. Perfeito. Agora a dica valiosa, doutor Leonardo. Independente de qual for, se for um TDAH misto, se for um TDAH que ele precisa de uma abordagem mais impulsiva, atenção ou organização, a dica principal é que você organize-se de forma funcional. Então, que você seja capaz de colocar ali agendas, listas, checagens, para que você seja capaz de organizar nos seus eventos, nas suas atividades, nos seus compromissos, sem perder nada. Perfeito. Foi incrível esse nosso bate-papo. Eu acredito que vai ter que ter mais assuntos aí, né? Porque a terapia cognitiva faz toda a diferença no resultado final do ser humano. Então, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Obrigada. E nós esperamos você aqui novamente, combinado? Combinado. É o TrioCast para você.